Bom, eu vou explicar agora um pouco sobre planilhas, né? A última parte aqui é onde você cria uma planilha. Vai lá no Google Drive que vocês já viram, drive.google.com. Acessa lá, você vai ter que fazer o login com sua conta do Gmail, certo? Aí vocês vão entrar assim numa pasta, né? Essa aqui é minha, uma parecida com essa. Aí você vem aqui em novo. Meu tá new porque tá em inglês, mas vai estar em novo se estiver em português. Google Planilha, planilha em branco. Eu vou botar o meu em português, dar um pause aqui. Peraí. Continuando aqui a gravação, já está tudo em português. Essa parte aqui de cima você pode criar um nome da planilha, sei lá, DM. Aqui você pode compartilhar, né, a sua planilha com as outras pessoas para todo mundo interagir. Então, o que é uma planilha? Uma planilha é como se fosse uma grande tabela com várias células, que as células se localizam por linhas que vêm em forma numérica, linha 1, linha 2, linha 3, e tem as colunas que se localizam, que são referenciadas com letras, coluna A, B, C, D. E uma célula, a localização de uma célula se dá com uma letra e uma letra e um número, que significa uma coluna, e uma linha referente àquela célula. Por exemplo, isso aqui é a célula A2, certo? Essa aqui, por exemplo, é a célula C5 e assim por diante. Então eu vou ensinar algumas coisas básicas de planilha aqui para vocês conseguirem usar aí no dia a dia. Eu vou ensinar mais ou menos isso que é a tabela, vou ensinar como você incrementa algumas coisas, algumas fórmulas, falar de operação, variáveis, fórmulas e funções, né? Números aleatórios, vamos ver aqui. Bom, como é que eu... O que é essa propagação, por exemplo? Eu vou escrever aqui o título da minha coluna, chamar de contagem. Suponhamos que se eu botar o número 1 aqui, eu posso segurar aqui no cantinho do 1 e arrastar, que ele vai copiar esse 1 para todo mundo. Ou, por exemplo, eu posso arrastar na horizontal, que ele conta 1 para todo mundo. Às vezes uma tabela aí precisa de um nome que precisa ser replicado em todas as linhas e todas as colunas, eu posso fazer desta forma. Porém, o mais interessante é eu propagar a sequência. Então, por exemplo, se eu tiver 1 e 2, seleciono aqui 1 e 2, seguro e arrasto, ele já entende que eu estou fazendo uma sequência ali e ele completa para mim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Interessante, né? Assim na horizontal também, você tá, sei lá, você tá fazendo aí, cada coluna é um mês, mês 1, mês 2, mês 3, ele já propaga para você. Opa, peraí. Certo? Aí vocês podem fazer testes com isso daí. Bom, eu vou fazer só umas operaçõezinhas aqui para vocês verem. Por exemplo, eu vou fazer uma coluna aqui de número 1, número, sei lá, 2 e número 3. Aí tem um conceito, tem dois conceitos interessantes aqui. O conceito de função e o conceito de fórmula. Certo? Bom, todas essas células, quando eu quiser criar uma fórmula para essa célula, eu uso o sinal de igual. Deixa eu ver como é que eu... Pera aí. Eu quero botar só o sinal de igual escapado aqui. Enfim. Vou escrever aqui sinal de igual. Então, por exemplo,
Se eu botar o sinal de igual aqui, ó, numa célula, já muda aqui a configuração da escrita. Então aqui eu posso escrever fórmulas, por exemplo, fazer contas aqui, 4 mais 3, 7, ele já mostra o resultado para mim, ele está executando essa fórmula e está mostrando. Eu posso escrever tanto aqui direto na célula, quanto aqui para ir vendo o resultado, sei lá, vezes 2, ó. Toda a conta que eu fizer com parênteses, sem parênteses, eu vou botar um parênteses aqui para ele fazer a soma primeiro. 7 vezes 2 dividido por 3, aperto Enter, ele já mostra aqui o resultado, 4,66. Então você pode fazer fórmulas em todas as suas células. Só que é interessante você fazer isso usando os valores de outras células. Por exemplo, botar um número aqui, 1, 2, 2 e 3, certo? Aí eu quero somar essas duas colunas, ou essas três. Eu posso botar igual. Qual que é a localização dessa célula? B2 mais, por exemplo, C2 C2 mais, ou sei lá, menos, sei lá, o que você quiser aqui, mais D2. Ó, somou os três. Legal, né? E assim como eu propaguei isso aqui, eu posso propagar essa minha fórmula. Clicar aqui, arrastar, vou arrastar até esse 14, dá tudo zero, mas essa fórmula está proporcional à linha e à coluna. Então se eu botar aqui, exemplo, 10 mais 1 mais 5, olha, ele fez a soma, toda a soma ali. E assim, quando eu for preenchendo, ele vai automaticamente ali ajeitando minha fórmula. Essa aqui é a soma dos três. Assim como você pode fazer a fórmula da soma, você pode fazer uma expressão numérica. Isso aqui pode ser para resolver equações do primeiro grau, só você saber montar aqui. E os sinais, deixa eu botar aqui. Os sinais são iguais que a gente já viu em Python, menos, mais, asterisco é vezes, a barra é divisão, ou só a questão do módulo, que é aquele porcento, né, no Python. Aqui é uma função. O que é uma função? É como se fosse uma fórmula já pré-pronta que tem um nome. Por exemplo, questão do módulo, né, que é o resto da divisão. Ó, eu boto igual, vou escrever aqui módulo. Espera aí. Mod. Não sei como é que é em inglês, se é resta, deixa eu ver. Acho como é que é a função do módulo agora. Acho que é mod. É mod mesmo. Ó, dividendo divisor, que ele explica como é que é a função. Então, por exemplo, se eu quiser o resto da divisão de 6 por 3, eu vou botar aqui o módulo nesse daqui, eu posso clicar, vírgula para botar outro parâmetro, ou ponto e vírgula para botar outro parâmetro, ó. Ele diz aqui primeiro parâmetro, ponto e vírgula, segundo parâmetro. Ó, esse aqui é o resto da divisão de 6 por 3, significa que 6 é divisível por 3. Se eu propagar esse módulo, a divisão de 16 por 5 tem resto 1, a divisão de 14 por 6 dá resto 2 e assim por diante. Tem várias funções implementadas aqui em planilhas. Você pode vir aqui em ajuda, lista de funções, vocês vão ver várias funções de estatística, de média, de soma. Deem uma pesquisada nisso para vocês conseguirem fazer.
mais... Vou botar algumas aqui que eu acho interessante, por exemplo, número aleatório. Aleatório entre... Para gerar números aleatórios, por exemplo, entre 0 e 10. Gerou aqui um número aleatório. Eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui. Se o computador deixar, né? Copiei. Vamos colar aqui. Muito lento gravar vídeo. Ó, vou colar aqui somente a fórmula. Que é aquela fórmula do número aleatório. Vamos ver. Ah, não, se bem que isso aqui era uma função, né? Estou fazendo besteira. Vamos fazer aqui aleatório entre 0 e 10. Zerou aqui. Só para botar vários números aqui, vocês podem testar suas fórmulas dessa maneira. Ó. Se você vê aqui sempre a soma dos dois, que é o módulo da soma. Se eu fosse quiser média entre esses três números, como é que eu faria? Média. Tem duas formas. Eu posso botar a fórmula da média. Média, selecionar os três números. Ou calcular a média na mão. Quanto é que é a média? É a soma, né? Dividido pela quantidade de números que tem aqui, 3. Né? Bom, aí vocês podem fazer várias funções. Aí a segunda parte interessante é usar o condicional, que a gente vê muito em Python, que é a questão do se. Por exemplo, se, ó, você vai ter que botar uma expressão lógica, e se o valor for verdadeiro, ponto e vírgula, né, o segundo parâmetro aqui, vai acontecer se o valor for verdadeiro e vai acontecer se o valor for falso. Por exemplo, vamos supor que a gente quer dizer que a soma é maior que 5. Então, isso daqui, que é o valor onde está a soma, se aqui for maior do que 5, eu vou dizer é maior que 5. Caso não, eu vou escrever não é maior que 5. Acho que eu vou mudar esse número aqui, porque quase todos aqui é maior que 5. Vou botar maior do que 15. Então não é maior do que... Opa, agora não é maior do que 15. E... maior que 15. Quer dizer, é maior que 15 e não é maior do que 15. Eu já tenho que encerrar esse vídeo que tá ficando muito lento aqui. Ó, apertei um número, pronto. E... ó, sempre que tem um é maior que 15, não é maior que 15, é maior que 15. Enfim, condicional. Você pode botar condicional dentro de outros. Enfim, dei uma explorada aqui na lista de funções. Deixa eu encerrar isso daqui que já tá ficando muito grande.